Mais um episódio insano de Jujutsu Kaisen. E hoje vamos analisar o primeiro episódio da terceira temporada, com o nosso querido Itadori sendo completamente amassado pelo Yuta. Então já ajeita a postura na cadeira e se prepara. Porque esse episódio tá absurdo, sério. O episódio já começa com o Itadori derrotando vários espíritos amaldiçoados enquanto pula de um prédio sem medo nenhum. E cara, a dinâmica dessas cenas tá incrível. Dá até pra imaginar o trabalho absurdo que os animadores tiveram pra fazer tudo isso funcionar. A cidade inteira parece infestada de maldição. Ele já é atacado de novo, cai de uma altura gigantesca. E pra piorar ainda mais, olha quem aparece, Yuta Okkotsu. Sinceramente, ainda bem que o Itadori conseguiu bloquear aquele ataque, porque senão, ali mesmo já era. Mudando um pouco de cenário, agora vamos pro clã Zenin. O Naoya tá falando sobre a Maki, mas sinceramente é melhor nem entrar muito nisso, porque o cara continua sendo insuportável. Ele acredita que vai virar o próximo chefe do clã Zenin, mas ele mal sabe a surpresa que tá vindo. Ele se reúne com outros dois membros do clã e descobrimos que o líder da família Zenin foi de base, então chega um velhinho pra anunciar oficialmente o novo líder do clã. E quando ele lê o testamento, todo mundo fica em choque. O novo chefe será Megumi Fushiguro. Porque no passado, o Toji fez um acordo dizendo que caso o Gojo fosse morto ou selado, o Megumi herdaria tudo. E claro, o Naoya não gostou nada disso. Agora ele quer encontrar o Itadori porque acredita que ele esteja junto do Megumi. Rapaz, a confusão só aumenta. Enquanto isso, o Itadori tá claramente abalado lembrando de tudo o que aconteceu no passado. E aí o Shoso aparece perguntando se ele tá bem. Os dois conversam sobre o Itadori voltar pra escola, mas ele ainda carrega muita culpa dentro dele e não quer voltar. Depois disso, eles saem novamente para derrotar mais maldições, porque parece que não para de aparecer bicho feio nessa cidade. Do nada surge mais uma maldição no teto e o Itadori simplesmente pula de outro prédio. Na moral, esse cara gosta muito de se jogar de lugares altos. E aí começa uma cena muito boa dele correndo no meio da rua com mais de 70 maldições atrás dele. Só que o Shoso resolve tudo de uma vez. E sinceramente, esses dois juntos são fortes demais. Eles trocam mais algumas palavras e... do nada! O Naoya aparece numa velocidade absurda perguntando onde está o Megumi, o Itadori. E o Shoso ficam tentando entender quem é esse maluco. O cara aparece atrás do Itadori e dá um socão absurdo nele. Ninguém nem conseguiu entender o que aconteceu. O Shoso entra na luta, mas também recebe uma sequência brutal de golpes. Esses socos ficaram pesados demais. Eles tentam acertar o Naoya, mas o cara é rápido num nível absurdo. Só que aí, eles sentem uma presença ameaçadora, gigantesca. Uma pressão parecida até com a do Gojo. Mas na verdade, é o Yuta e ele já aparece pulando com aquela espada gigantesca dele. Os personagens conversam um pouco e o Shoso manda o Itadori fugir imediatamente. Eles ainda tentam negociar, mas já tava na cara que aquilo não ia acabar bem. O Yuta então começa a perseguir o Itadori, enquanto o Shoso continua lutando contra o Naoya. E aqui começa uma luta absurda. O Yuta praticamente domina o combate inteiro, mas o Itadori ainda consegue resistir de algumas formas. Os dois começam a lutar em cima das cadeiras de um teatro e, cara, que cena linda. A coreografia dessa luta tá absurda. Durante o combate, o Yuta fala que possui mais energia amaldiçoada que o próprio Gojo, mas admite que o Gojo é muito melhor que ele. E isso diz muita coisa. O Yuta então corta um carro inteiro como se fosse manteiga. O Itadori tenta reagir pegando uma faquinha, mas sinceramente, não muda absolutamente nada. O Yuta parte pra cima dele e dá um corte limpo. Mesmo assim, o Itadori ainda consegue quebrar a espada do Yuta e tenta contra-atacar. Só que aí acontece uma das cenas mais apelonas do episódio. Rika aparece atrás do Itadori e segura ele completamente. Naquele momento já dava pra perceber que tinha acabado. Ela prende o Itadori, enquanto o Yuta se aproxima lentamente, e enfia a espada direto no peito dele. E o episódio termina exatamente assim. Mano, que final pesado. Agora resta saber como o Itadori vai sair dessa. E se você curtiu essa análise, já deixa o gostei porque ajuda demais o canal. E claro, comenta aqui embaixo, vocês acham que o Yuta realmente vai matar o Itadori? Ou ainda tem alguma carta escondida nesse plano? Se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios de Jujutsu Kaisen, porque essa temporada tá com cara de que vai explodir a internet. Mais um episódio insano de Jujutsu Kaisen. E eu não tô exagerando quando digo que esse foi um dos episódios mais importantes da temporada até agora. Teve Yuta humilhando o Itadori de novo, Shoso simplesmente monstruoso em batalha, revelações pesadas sobre o passado do Yuji, e um final que deixou todo mundo maluco. O episódio começa de um jeito bem misterioso, mostrando alguém andando enquanto aparece uma mulher em uma cadeira de rodas ao fundo. O mais interessante é que eles não explicam quem ela é, e o episódio termina sem responder isso. Logo depois já cortam pro Yuta amassando o Itadori mais uma vez.
seguido de um take do Sukuna dando aquela risada sinistra, mas finalmente voltamos pra continuação da luta entre Shozo e Naoya, e sinceramente, que luta absurda. Dá pra perceber claramente o nível surreal dos dois, e a animação tá bonita demais. Os animadores praticamente entregaram a alma nesse episódio. No começo da luta, o Naoya leva vantagem usando golpes extremamente rápidos e pesados. O Shozo tenta entender como a técnica dele funciona, mas percebe que tudo gira em torno da velocidade. E nesse momento, ele percebe uma coisa importante. A manipulação de sangue comum não vai funcionar. Só que aí o clima muda completamente. Irritado, o Shozo ativa o fluxo das escamas vermelhas, e nessa hora eu já pensei, agora o Naoya tá ferrado. Os dois começam a trocar provocações, até que o Naoya simplesmente desaparece, usando sua velocidade monstruosa para atacar de surpresa. Só que o Shozo começa a acompanhar os movimentos dele. Mesmo assim, acaba sendo atingido por uma faca. Enquanto lutam, os dois começam uma conversa sobre irmãos mais velhos, e o Naoya fala que nunca gostou muito dos próprios irmãos, e aí o Shozo simplesmente dá uma lição de moral nele enquanto prepara um ataque escondido. Do nada, um mar de sangue surge. E pela primeira vez no episódio, o Naoya demonstra medo de verdade. Essa habilidade do Shozo é simplesmente apelona. Depois de alguns instantes, o Naoya tenta partir pra cima novamente, mas o Shozo acerta um ataque inesperado que deixa ele completamente destruído no chão. E sinceramente, eu achei foi pouco. Só que quando parecia que a luta tinha acabado, o Yuta aparece do nada, dá um porradão no Shozo e pede pro Naoya confirmar aos superiores que o Itadori foi eliminado. Depois disso, o próprio Yuta salva o Naoya. Na sequência, começam a mostrar lembranças do Itadori com o pai, a mãe e o avô. E aqui o episódio fica bem pesado. O avô claramente não confia na mãe do Yuji, deixando no ar que existe alguma coisa errada ali. Logo depois, o Itadori acorda e dá de cara com o Yuta. Ele fica completamente confuso, porque teoricamente tinha ido de arrasta. Mas, o Yuta revela que o Gojo pediu pra ele proteger o Itadori desde o começo. O mais absurdo é que tecnicamente ele matou mesmo. Só que logo depois usou reversão de técnica, amaldiçoada para trazer ele de volta. Além disso, ele ainda tinha feito um pacto para garantir que realmente eliminaria o Itadori. O Yuji fica sem entender por que o Yuta faria tudo isso, mas o Yuta responde dizendo que ele é amado por muita gente. Essa cena ficou muito boa. Depois disso, o Megumi aparece querendo levar o Itadori de volta para a escola, mas o Yuji diz que não pode voltar, depois de toda a destruição que causou, e dá para sentir o peso psicológico nele. Mesmo assim, o Megumi tenta fazer ele reagir. Então ele explica sobre o jogo da migração à extinção criado pelo Noritoshi e revela que a própria irmã acabou envolvida nisso. E pela primeira vez no episódio, o Megumi praticamente implora pela ajuda do Itadori. O Yuji aceita, mas deixa claro uma coisa: se ele perder o controle de novo, o Yuta deve matar ele sem hesitar. Depois disso, o Megumi explica que eles precisam voltar pra escola para descobrir como abrir o cubo que selou o Gojo e entender o verdadeiro objetivo do jogo. Só que o Yuta avisa que encontrar o Mestre Tengen não é algo simples. Nesse momento, o Itadori pergunta sobre a Nobara, e infelizmente o silêncio do Megumi praticamente confirma aquilo que ninguém queria aceitar. Yuji fica claramente destruído por dentro. Mas, aí do nada, o clima muda completamente porque o Shozo aparece de forma muito engraçada, dizendo que consegue encontrar a porta. Depois disso, eles chegam na escola e finalmente vemos a Maki novamente. Agora, ela aparece com o cabelo curto e cheia de cicatrizes depois de tudo que aconteceu. Infelizmente, nem a técnica reversa conseguiu curar tudo completamente. Eles começam a procurar a barreira, e o Shozo diz que consegue sentir os irmãos dele pelo caminho. Então, o grupo avança até encontrar uma porta escondida. Quando entram, tudo parece extremamente estranho e vazio. O Shozo encontra o local onde sente a presença dos irmãos. Mas quando chegam lá, encontram apenas uma sala completamente vazia. E justamente quando decidem ir embora, o Mestre Tengen aparece perguntando: "Vocês já vão embora?" E sinceramente, esse final foi perfeito. Esse episódio deixou claro que Jujutsu Kaisen entrou de vez numa fase sem volta. O Gojo continua selado. O jogo da morte começou, o Itadori tá destruído mentalmente, e agora até o Mestre Tengen finalmente apareceu. E do jeito que esse episódio terminou, o próximo promete ser caos absoluto. O episódio 51 começa em silêncio, com a Maki andando em direção ao clã Zenin. Mal sabem eles que ela vai fazer um estrago nesse clã. Então, o Naoya fala que a Maki está feia por conta das cicatrizes, e ela responde: "Então você consegue diferenciar mulheres pelo rosto? Achei que só reparasse nas bundas." Realmente foi uma boa resposta. E ele só sabe humilhar a Maki. Esse personagem realmente é um saco. Então a cena muda e a Maki continua andando. Sua mãe pede para ela voltar, mas ela apenas ignora.
A mãe dela disse que elas não têm permissão para entrar no cofre, mas o chefe do clã disse que ela podia. No caso, o Megumi, que descobriu recentemente que é o novo chefe do clã. Mas ele não gostou muito da ideia. Disse que a Maki deveria ser a chefe do clã, mas ela ainda não pode. A cena retorna à entrada do cofre, e a Maki abre os cadeados e selos. Ela tem uma grande surpresa quando entra. Seu pai está lá. Ele diz que esvaziou o cofre por antecipar as intenções da Maki, e ela vê sua irmã caída e ferida no chão. Ela saca a espada, farmando muita aura. O nome da espada é Espinha do Dragão. Seu pai entra em postura de luta e o combate começa. A Maki consegue quebrar a espada dele, mas ele usa alguma técnica e consegue feri-la. Pense num pai bom. Ele diz que não é o chefe do clã por conta das suas filhas, que são uma completa decepção. Ele está arrastando as duas irmãs para jogar em algum lugar. Vacilão demais. Ele joga as duas em um buraco cheio de espíritos amaldiçoados. Realmente quer acabar com as filhas de uma vez, sempre tentando humilhar a existência das duas. A irmã da Maki vai se arrastando até ela e se lamenta. Diz que ela é durona e que isso não é uma surpresa. Também diz que sabia que tudo acabaria acontecendo. Do nada, a Maki acorda em uma praia e não entende nada. Eu também não entendi, mas a Mai diz que aquilo é seu feitiço. Ela pede para a Maki cuidar de tudo e diz que não tem muito tempo. Ela explica que gênios não são bem vistos entre os feiticeiros, mas é preciso oferecer alguma coisa para receber outra em troca. Além disso, o Jujutsu considera gêmeos como uma única pessoa. Isso explica por que elas precisam se esforçar mais que os outros para ficarem fortes, e mesmo assim nunca conseguem alcançar 100%. Pois as duas deveriam seguir os mesmos objetivos, o que não acontece. Ela diz que Maki é Mai e Mai é Maki. Enquanto uma existir, a outra será incompleta. A Mai se despede e pede para a Maki destruir tudo. E meus amigos, ela vai. Então a Maki acorda completamente curada e, infelizmente, sua irmã não acorda. O pai dela sente que os espíritos foram exorcizados e sente um calafrio. Maki lembrou o Toji e entra em postura de luta, mas não adianta de nada. Pra esse aí já era. Maki anda tranquilamente, farmando aura o tempo todo. Então anunciam que a Maki mandou o pai dela de base, e eles começam a se reunir para atacá-la. São enviados jovens que não possuem técnicas amaldiçoadas. São lutadores treinados em artes marciais, mas que não estão nem um pouco preparados para enfrentar a Maki. E infelizmente eu não posso mostrar essas cenas aqui por conta das diretrizes, mas vale a pena assistir depois. É uma luta realmente linda. Então o líder deles aparece e pergunta se já terminaram, mas não sobrou ninguém para contar a história. Do nada, um velho ergue duas mãos de pedra e tenta esmagar a Maki. Claro que isso não iria dar certo. Ela sai como se não fosse nada. Isso que está jorrando não é suco de morango. Então chegam os rei, considerados os mais fortes entre eles. O líder tenta lutar contra a Maki, mas nem deu pra aquecê-la. Depois ela parte pra cima do velho e ele não dura nem 2 segundos. Então um cara que parece o Rock Lee tenta segurá-la com uma técnica bem forte, na verdade, mas não serviu de nada. Logo depois, um fortão parte pra cima usando a técnica dos socos sérios do Saitama. E você já sabe, né? Também não serviu de nada, até que foi um golpe forte. Mas o Rock Lee achou que ele tinha vencido, mas, nem te conto, a Maki aparece, carregando a cabeça dele e a joga na água. Então o Naoya chega e vemos algumas lembranças dele. Ele está falando mal do Toji quando o próprio Toji aparece andando. Essa cena é muito boa, então corta para a luta entre Maki e Naoya. Os dois trocam socos por bastante tempo. Ele até consegue acertar um golpe nela usando sua técnica. Ele desfere diversos golpes seguidos na Maki, que sinceramente não parece sentir nada. Na verdade, ela está observando a técnica dele para contar seus movimentos. Ele lança a Maki para longe, mas ela consegue parar batendo as palmas. Ela está calculando o tempo do Naoya para uma das melhores cenas de soco dos animes. E é simplesmente satisfatório demais, se liga nessa cena. Eles mostram o impacto por 4 ângulos. Realmente incrível, acho que doeu. Depois disso, a Maki volta para o clã, conversa um pouco com sua mãe e faz um ferimento nela. Na cena seguinte, o Naoya aparece ainda vivo, mas a mãe da Maki surge por trás dele com uma faca e acaba com tudo. No final, a Maki entrega sua irmã para a menina da vassoura e vai embora da mesma forma que chegou. Um episódio incrível. Se você curtiu a análise, já deixa o like porque ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder os próximos episódios de Jujutsu Kaisen e me conta aqui nos comentários. Qual foi a cena mais absurda desse episódio na sua opinião?